Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja vendo isso. Nós somos do podcast Descomplicando a Advocacia. Meu nome é Simone Lopes, sou do Instagram Descomplicando o Tributário. Estamos aqui com Raíza Paiva, do Instagram ADV Jovem. E hoje nosso convidado especial para falar sobre juizados especiais cíveis é Pedro Mascarenhas, que é o presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Não sei se vocês viram o vídeo da semana passada, mas nós falamos exatamente como a OAB pode alavancar a sua advocacia e falamos bastante do CCJA, não foi, Rai? Aí hoje, Pedro, que é o nosso Oi, presidente lá no CCJA, veio dar umas dicas aqui sobre veio juizados da ordem. especiais cíveis. Bom Bom dia, dia. gente. Eu quero desejar, um bom dia para vocês e dar as boas-vindas ao nosso presidente, que vai falar, sobre uma coisa que é atual no dia a dia dele, uma coisa que ele faz muito e vai ajudar muito tanto a gente como a todos vocês que estão aí. Bom dia, pessoal. Como Simone e Rai falaram, sou Pedro Mascarenhas, sou presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia aqui de Feira de Santana. Sou pós-graduado em processo civil, em direito do trabalho, especialista em juizados. É um prazer estar aqui com vocês duas, com essas autarquias do direito. Assisti o último vídeo de vocês e adorei. Achei fantástico. Inclusive, me inspirei. Me inspiro também em vocês, principalmente nos Instagrams. Assisto vocês, sou consumidor do conteúdo de vocês e continuo com esse belo trabalho. Obrigada. Poxa, obrigada. Até eu fiquei emocionada. Vou ficar me sentindo agora, viu? Se agora está tirando onda, vocês que estão assistindo já sabem por quê, tá? Vamos lá. A nossa intenção hoje é fazer um bate-papo falando, porque assim, o jovem advogado, quando ingressa, né, no mercado de trabalho, normalmente a maioria das nossas demandas são no juizado, né? É sempre causas mais simples, é o amigo, o vizinho, o parente. Então, a grande demanda acaba sendo no juizado. E a gente percebe que, infelizmente, na faculdade a gente não aprende, né, a prática. E aí, o jovem advogado tem essa dificuldade de chegar lá na hora, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Cheguei lá no juizado, como que eu protocolo? Como que eu começo? Como que eu faço tudo? E aí hoje a gente quer dar algumas dicas sobre isso. Quer começar, Pedro? Sim, sim. Antes mesmo de começar, da gente falar sobre o rito dos juizados, é importante a gente falar de como ganhar dinheiro no juizado sem ter que judicializar uma ação. Por exemplo, é um artigo que é pouco usado. Eu tenho 4 anos de formados, eu acho que eu vi umas 4 hipóteses que foram fomentadas assim no juizado. O que acontece? É o artigo 57. Por exemplo, você faz um acordo, hoje está na moda a advocacia extrajudicial. Você fechou um acordo com o seu cliente, vamos supor, um caso de juizado. Você comprou uma torradeira em uma loja no comércio. Depois, essa loja do comércio viu que o produto tinha um vício e fez um acordo com você. Você é advogado. Como é que você faz para homologar esse acordo? Fica uma grande interrogação. Se você for para a vara civil, tem custos judiciais e, às vezes, seu cliente, o valor da causa não compensa. O artigo 57 é um artigo interessante porque ele diz que, independente do valor da causa, desde que o rito seja adequado aos juizados, o juizado está apto para homologar. É um artigo que poucos advogados usam e que possibilita a facilidade de homologar e de, com certeza, passar uma sentença da força de execução a um acordo extrajudicial. Então, partindo do pressuposto de não ter audiência de conciliação, instrução nem nada, é uma hipótese que o advogado pode trabalhar para ganhar dinheiro, principalmente o jovem advogado. Olha que bacana. Eu não sabia disso, viu? Vivendo e aprendendo. Artigo 57, então anotem aí essa dica, viu, gente? Artigo 57. E a gente, mais para frente, eu já convidei a professora Gabriela Pereira, que ela é especialista em direito imobiliário e tem vários cursos de advocacia extrajudicial para fazer um podcast só sobre isso aqui com a gente. Então, aguardem que já, algumas semanas aí vai rolar. Continuando um pouquinho falando sobre essa parte extrajudicial do juizado. Por exemplo, seu cliente lhe procurou e falou que teve uma certa demanda, só que ele não tem como provar.
eu particularmente, eu acompanho o meu cliente até o PROCON para que ele registre uma queixa para eu formalizar essa denúncia. Mas aí você fala, pô, na minha cidade não tem PROCON. O que é que eu faço? É uma grande interrogação. Então, o próprio governo fornece consumidor.gov. Esse consumidor.gov é um site que o consumidor faz uma queixa, e pelo que eu me lembro, é um site que eu usei poucas oportunidades, 2 ou 3 vezes, porque normalmente eu levo ao PROCON, mas as 2 ou 3 vezes que eu usei, a gente houve uma resposta positiva ou negativa nos próximos 3 dias. Com isso, eu formalizei uma denúncia antes do requerimento administrativo para, em caso não do cumprimento, eu, no mínimo, já consumei um dano moral. Porque eu já junta no fiz a processo. tentativa administrativa. Além disso, uma prova que seria meramente narrada na petição inicial, porque o autor normalmente não é ouvido em audiência de instrução, então você já faz uma prova material de um direito subjetivo. Então já facilita na hora do juiz julgar a sua demanda. É uma dica que eu acho interessante para o jovem advogado. Assim, adentrando a um pouco ao sistema dos juizados, é interessante você ver alguns ritos. O rito do juizado, para mim, é um dos mais interessantes pela celeridade e pela simplicidade. Verdade. Com certeza. Eu gosto bastante, por exemplo, de falar. Então, na minha prática dos juizados, eu sempre procuro falar em audiência. Eu nunca me manifesto antes da audiência. E o que é que eu faço com isso? Eu nunca me manifesto genericamente, que é o que eu vejo muita gente fazendo. Eu sempre leio a contestação em audiência e me manifesto especificamente sobre os preliminares arguidos na peça contestatória. É um método que eu uso porque eu dou atenção específica para cada cliente. Eu prefiro deixar para fazer isso em audiência. Vou lhe dizer por quê. Tem algum cachorrinho aí, viu, Raia? Meg quer participar. Ela tá achando ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Eu tava onde, meu Deus? Sim, sobre a manifestação. Sim, eu prefiro sempre fazer a manifestação em audiência, porque a gente sabe que a peça contestatória ela pode ser juntada até o momento da audiência de instrução. Então, para evitar maiores delongas ao curso do processo, de ter que me manifestar através de petição, e na hora da audiência o advogado juntar outros papéis e eu ter que me manifestar lá oral, eu prefiro me preservar a ter um trabalho só e fazer tudo em audiência de conciliação ou a própria de instrução. Sim. O que é que normalmente eu faço? Quando você protocola, no mínimo aqui em Feira de Santana, o sistema usado é o ProJúri. Quando você protocola a ação, você automaticamente já sai a data da audiência. Sim. Essa audiência aqui em Feira de Santana ela é una, ou seja, ela vai ter o momento da conciliação, os advogados requerendo a instrução, você passa para a sala ao lado. Na conciliação, é o momento, quando as partes não requerem a instrução, é o momento adequado de você se manifestar sobre a contestação de documentos. E é nesse momento que eu me manifesto. É nesse momento, oralmente. Para eu fazer isso e não perder a qualidade do meu processo, eu tenho que conhecer minha inicial. E nós, advogados, sabemos que, no mínimo, quando eu faço uma inicial, eu procuro sempre saber em que pontos a defesa vai vir. Normalmente, eu acerto as preliminares. A gente sabe, o advogado vai juntar aqui e vai pedir perícia, que é muito usado no juizado. O advogado vai falar aqui o valor da causa. É muito usado no juizado. Então, que não em legitimidade de polo passivo ou ativo, são as principais usadas. Então, você já tem um know-how. Por exemplo, eu mesmo, meu bloco de notas, eu tenho algumas preliminares já feitas para casos específicos, que é do meu dia a dia. Então, eu prefiro fazer isso e impugnar os documentos de forma específica em audiência. Tá certo? Isso daí tá falando em relação a você ser advogado do autor, né? Sim. O que é que acontece quando o réu na audiência de conciliação? Normalmente, quando eu sou réu na conciliação, eu só faço as reiterativas, que é o quê? Eu discrimino a minha peça inicial, a minha peça contestatória, dizendo quantas laudas, se tem quantos preliminares e quanto pedido contraposto. E isso é importante, porque se não constar, por exemplo, normalmente nas minhas defesas eu peço pedido contraposto, quando a ação é infundada.
Quando você é advogada do réu. Do réu. Normalmente eu peço, por fundação eu vejo que não tem fundamento. Isso. E o que é que eu faço? Por que eu faço isso? É uma tática meio da intimidação mesmo da audiência. Claro. Eu gosto muito de mexer com o psicológico do colega que está em audiência comigo. Então, já é uma situação que às vezes o colega se sente meio desconfortável. E a gente tirar o colega da zona de conforto é às vezes onde faz a gente ganhar a audiência ou não. Então, por exemplo, agora falando quando eu sou réu, eu faço normalmente os pedidos reiterativos e consto em ata meu pedido contraposto quando existir. Por que eu faço isso? Caso não tenha esse pedido contraposto indicado na ata de audiência, o colega pode chegar após e impedir a remarcação da audiência. Tem um artigo que diz que, até mesmo falando isso, se você vê na audiência de conciliação e você for réu e você vê um pedido contraposto, você pode pedir para adiar para se manifestar através de petição. Rapidinho, antes de continuar, explica pra gente o que é um pedido contraposto, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é isso, né? Pedido contraposto é quando você se defende e ataca. Quando você... É o único pedido que é cabível no juizado. Quando você vai fazer uma defesa, por exemplo, eu advogo muito para casos médicos. Então, quando eu advogo para um médico, normalmente vem falando de uma falha que necessariamente, às vezes, precisa de uma perícia. E eu falo que está pedindo a inclusão desse rito na Lei 9.099, cerceia meu direito de defesa, porque, na verdade, se eu for julgado sem as provas cabíveis no rito, eu, de qualquer forma, meu cliente está sendo prejudicado não por não ter o direito, mas porque ele não tem o direito de provar. Então eu falo, tá usando o rito de má-fé. O advogado ele tem que saber o rito que o processo tem cabimento. Então eu faço esse pedido. Então o que é que eu estou falando? Às vezes eu já ganhei pedido contraposto, que no final a sentença dá totalmente improcedente para a inicial, e na minha contestação eu ainda ganho dano moral pela má-fé processual, pela má-fé muitas vezes, do colega ter instaurado o processo no rito errado. Não é muito usual o juiz dar não, viu? Eu peço, mas eu também reconheço que não é muito usual. De muitos casos, acho que só tive um que o juiz daqui de Feira deferiu, tá certo? O restante já ganhei na turma. Em turma recursal, normalmente, quando faz sustentação oral, se tiver dentro dos conformes, na turma reverte. Entendi. Pronto. Agora para a defesa. A peça de defesa, quando você vai se manifestar... Agora eu tô ouvindo o celular. Não, aqui em casa eu acho que hoje deu alguma coisa, foi você, Pedro. Não, mas já teve tanto problema, né? Deixa eu tentar voltar aqui na linha de raciocínio. Quando a gente é o réu na audiência de conciliação, então você faz as reiterativas da sua peça contestatória, diz se tem proposta de acordo ou não. É o que você pode fazer. Quando isso na audiência de conciliação. Na audiência de instrução, a gente já sabe que a gente pode fazer a produção de prova oral, pode juntar mais documentos na audiência de instrução. E no juizado, o rito se encerra na audiência de instrução e julgamento. Então, o que acontece? Quando a audiência termina, o processo já fica concluso para o juiz. Então, a partir daí, você já vai ter toda a parte de sentença, os atos de intimações e tal, para daí entrar com os recursos nominados. Eu não sei se é interessante, nesse momento, a gente falar da parte de segundo grau, para a gente se atentar mais ao rito. Inclusive, a gente pode marcar outro só para falar da questão da turma recursal, de sustentação oral, só para isso. Porque senão o podcast fica muito longo e depois o pessoal reclama, o podcast está muito longo, eu não consegui assistir todo. Deixa eu dar algumas dicas pontuais, então, e sobre o rito. E eu vou falar de forma genérica, porque eu vou tentar pontuar várias coisas ao mesmo tempo. E aí a pessoa, na verdade, quem está assistindo a gente provavelmente é advogado, estudante de direito, ele vai ter a curiosidade de procurar se inteirar mais sobre a informação. Vou dar só dicas pontuais. Com certeza. No juizado, ele é cabível o pedido genérico, né? Assim como pelo Código de Processo Civil tu me permite, mas no juizado abre mais um leque em relação a isso. O que é importante mencionar no juizado é o seguinte, que os atos só serão considerados nulos
se eles não conseguirem efetivar seu deixa eu ver, preencher sua finalidade. Se eles não preencherem sua finalidade. E desde, claro, tem o devido processo legal. Não é nada de botar uma arma na cabeça da pessoa, não é isso. Mas preenchendo os requisitos formais, ele é válido. Então, não é que nem o processo civil que necessariamente tem um rol taxativo do que tem que fazer e do que não pode fazer. Então, é muito da criatividade do advogado, tá certo? Uma das coisas que eu peço na minha petição inicial é a intimação por AR. E caso não surja frutos, eu peço a intimação dele via telefone e WhatsApp. Olha só. Porque o CNJ, eu até anotei isso, dia 27/6/2017, permitiu esse tipo de intimação no rito do juizado. Quem quiser anotar o número para fazer a citação na inicial, é o processo, sequência de 3 zeros, 3251 94 2016 200 0000. Eu vou botar aqui embaixo. Eu vou botar aqui embaixo no box de descrição. Tá vendo vocês que achando que o WhatsApp é só para enviar corrente, enviar mensagem de bom dia? Então o WhatsApp dá para intimar. O CNJ mesmo já abriu esse leque para o advogado. Outra questão interessante é o enunciado 39. O enunciado 39 e o 5 do FONAGE são os que eu mais uso no meu dia a dia. O enunciado do 39 do FONAGE estabelece o valor da causa. E o valor da causa é o que você está pedindo. Por exemplo, em 2012, no juizado daqui de Feira de Santana, esse enunciado ainda não vigorava. Então, quando você entrar no juizado pedindo a devolução de um valor de uma casa, pelo Código Civil, você disse que é o valor do contrato. Mas você pode pedir pelo juizado baseado no enunciado 39, porque você só vai pedir o valor que você realmente pagou e o dano moral. Então, se tiver abaixo dos 40 salários mínimos, é cabível no juizado. Então, isso é uma dica prática, porque se você botar pela vara civil, ainda demora do rito, do turbilhão de processos que tem a mais na vara civil, você vai perder muito tempo. Então, às vezes, você usando o enunciado, você consegue que o juiz acate sua petição dentro do rito do juizado. Outra questão. Sim, eu ia falar, inclusive, que é muito bom para advogado ler esses enunciados do FONAGE, porque tem muita coisa que, tipo assim, que a gente não sabe, a gente pega um insight só daqueles enunciados ali e o juiz aceita aqueles enunciados como fundamentação mesmo da sua peça. Isso. Só dando um gancho em relação àquela intimação que eu falei pelo WhatsApp, e é importante falar que é o seguinte, diferente do Código de Processo Civil, a intimação do réu ou do autor, ele não se dá na juntada do AR ou na juntada do mandado do processo, ou do mandado ao processo, mas sim da data da ciência da intimação. Entendeu? Ou seja, se você recebeu a carta hoje, seu prazo passa a contar a partir do próximo dia útil, e não da juntada do AR ao processo, como é no rito comum. Então, isso pega muita gente de surpresa. Com certeza. Outro gancho é o enunciado 5 do FONAGE. Eu não vou recordar o texto padrão, mas diz o seguinte: se a intimação for para a casa do réu e o réu não tiver mais alguém da casa assinou e essa pessoa é identificada, tipo nome completo, o juiz pode aceitar como intimação. Enunciado 5. Inclusive, usei essa semana, porque o réu recebeu na casa, o oficial assinou, entregou a contrafé, na verdade era a tia, identificou a tia com nome e CPF e deu por intimado através da tia. Isso não é citação por hora certa, tá certo? Citação por hora certa não tem juiz que entende que é cabível. No juizado de São Paulo, por exemplo, eu atuo, tem alguns processos lá, e lá aceito a intimação por hora certa. Aqui na Bahia nunca vi aceitando. Mas é uma situação interessante de você conseguir a intimação, triangularizar logo a relação processual. Deixa eu achar mais coisas interessantes aqui que eu separei, eu falei até com as meninas, eu separei algumas coisas, eu tenho um caderno e fui anotando algumas coisas para passar para vocês. Tá vendo, gente? Uma das coisas... Pessoa organizada, né? Rapaz, eu sou um pouquinho.
Como eu sei que o tempo da gente é curto, eu vou falar um pouquinho sobre pessoa jurídica no juizado. A personalidade jurídica, ela pode ingressar no juizado, sim, quando for microempreendedor. Tem algumas partes, algumas formalidades que ela precisa cumprir. E eu anotei, faltando uns 5 minutinhos para entrar aqui, eu anotei alguns enunciados. Só numeração para facilitar a busca na hora. Sim, bacana. E, na verdade, é o seguinte, ele tem, uma das coisas que eu mais uso é o enunciado 31 e o 135 do FONAGE, que diz que o pedido contraposto pode ser também realizado por personalidade jurídica e pode, inclusive, ultrapassar o pedido da inicial, desde que respeitado o teto do juizado. Claro. Mas também, quando for microempresa, ele tem que estar representado pelo sócio, ou seja, foi enunciado 141 nesse caso. E isso é muito importante falar, porque se você for microempreendedor, você entrar no juizado e você não for sócio na audiência, você pode ser condenado, inclusive, em contumácia. Então, é o sócio que tem que representar em audiência. Tem um caso aqui em Feira, que o Dr. Pantoja, da terceira vara, ele não aplica nas audiências dele. Mas os outros 3 juízes, eles aplicam, tá certo? O que só fazendo um parênteses rapidinho, os enunciados do FONAGE são interpretações de colegiado de juízes, mas não é uma interpretação obrigatória. Ou seja, vai ter juiz que vai seguir, vai ter juiz que não vai seguir. Mas é importante interpretar porque a maioria vai seguir, tá certo? A maioria esmagadora. Deixa eu falar outra coisa. Sim. A participação dos advogados, ela é crucial no rito do juizado. Eu acredito, infelizmente a lei diz que o indivíduo, o cidadão, ele pode entrar abaixo de 20 salários mínimos acompanhado de advogado. Mas a gente sabe que mas faz muita diferença na prática. A diferença é absurda. É verdade. O advogado se paga praticamente. É verdade. Porque as condenações são ínfimas e, às vezes, os pedidos são mal elaborados. Então, mas acima de 20 salários mínimos, é importante falar que você tem que estar em audiência acompanhado de advogado e a peça contestatória tem que estar constando não pode ser oral na audiência, mas tem que existir o rito da contestação. E se isso não acontecer, você pode fazer o requerimento de revelia. Então, isso eu já usei em audiência e a pessoa desacompanhada acima de 20 salários, eu pedi a revelia e ganhar aqui em Feira de Santana. Então, são circunstâncias processuais que tem que dar uma atenção. O rito do juizado, por mais que ele seja simplificado, você tem que dar uma atenção especial, porque senão ele pega de calça curta. Com certeza. Então, e muitas vezes você consegue ganhar um processo, né, só tendo conhecimento desses ritos. Você consegue anular algum ato, como você falou, pedir a revelia, porque a parte não apareceu com o advogado numa causa de mais de 20 salários mínimos. Então, assim, estudar esses ritos é uma coisa muito importante, né? Com certeza, e chegou uma causa, vou ingressar com ação no juizado. Mas estou com medo de ser pego por alguma coisa de pegadinha, não tenho prática, tenho medo do outro advogado ser mais experiente do que eu. Leia a lei. Isso é o básico, fundamental. Leia a lei toda, leia a lei, leia os enunciados, entendeu? Conheça o processo. A questão da prova também, por exemplo, assim, quando eu sou réu no juizado, por exemplo, em 90% das vezes, ou eu estou por algum caso médico, ou eu estou pela construção civil. E meu método de prova principal é a perícia informal no juizado. Aí muita gente fala, mas não cabe perícia informal. Mas o enunciado 12 do juizado abre precedente para você juntar esse tipo de perícia informal. Tá certo? E no juizado, os 4 juízes aceitam. Normalmente eu junto um laudo de um especialista, 1, 2 ou 3 laudos, se necessário. Normalmente, quando é construção civil, eu junto 3 laudos de 3 empresas distintas. Quando é caso médico, eu levo o médico especialista no caso para prestar o depoimento ou a declaração dele de acordo com o juiz leigo permitir. Se o juiz leigo não permitir, eu levo ele como testemunha, eu peço a oitiva dele como declarante. Mas é um lado da produção de provas no juizado, é algo muito delicado. Então, você tem que saber com perfeição o que você pode produzir ou não. Porque se você produzir a mais, você anula.
as turmas daqui, as turmas de Salvador são bem rigorosas nessa questão de produção de prova. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande. Simone, como é que tá meu tempo? Então, estamos quase acabando. Eu acho Pronto. que... Deixa eu dar minhas 4 dicas finais. Pronto, corra aí. Assim, ó. Eu acho que o jovem advogado, a principal atuação dele sempre vai ser, na maioria das vezes, vai ser no juizado, pela celeridade. Até porque Gente, se ele vai entrar... acabar. Então vai. Vai não. Criatividade. Não vai não? No meu? Vai não. O advogado tem que ter criatividade, conhecimento de causa, conhecimento do rito e saber todos os enunciados do FONAD. Isso é essencial para ele estar trabalhando no juizado. Então, leiam. Não tenham preguiça de ler, não. Acabei sem querer atropelando suas últimas 4 dicas, né? Eu me antecipei a pelo menos 2 aí, aquela hora. Não, tá tranquila. Tá tranquila. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu tava esperando algumas perguntas, acho que eu falei demais e acabou não dando nem tempo. Não, mas a gente vai fazer outro. A gente viu que as dicas estavam boas, estavam interessantes, então foi melhor para poder dar tempo para o podcast não ficar muito... Eu acho que eu tenho material para mais uns 3 ou 4. Com certeza. Inclusive, o pessoal que está assistindo, comenta aí o que vocês acharam. Se tem alguma pergunta específica, a gente grava novamente. Já estamos convidando, viu, Pedro, a participar novamente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa específica... Aí, ó, tá vendo? Então, comenta aí embaixo se tem alguma dúvida específica, algum tema específico, alguma coisa que a gente inclui no próximo podcast sem problema nenhum. E vamos chamar, com certeza, Pedro mais vezes aqui para falar sobre coisas interessantes sobre o juizado, que é onde o jovem advogado acaba começando mesmo a carreira, né? Verdade. Exatamente. Eu acabei atropelando vocês aqui, que não me apareceu 5, 4, 3, 2, 1. Eu falei, pronto, vai encerrar a reunião e a gente não vai conseguir falar nada. Eu queria pedir desculpa, né, a vocês que ficaram ouvindo aí algumas pequenas zoadas aqui atrás de mim. Agradecer a presença do Dr. Pedro aqui, agraciando o nosso podcast. Pode ter certeza que foi a primeira, mas que não será a última e que vão acontecer muitas outras, né, com você. Estamos lhe intimando e sabe que intimação tem que ser cumprida. Verdade. Não, pessoal, a gente convidou ao vivo, ele já aceitou, tá aqui, ó. Vocês todos aí são testemunhas de que ele falou que vai voltar mais vezes. Olá. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que me chamaram, eu estarei presente. Para mim, eu tô quebrando a barreira, que eu gosto de falar em público, mas não me sinto muito à vontade de falar na frente da câmera. Então, hoje está sendo, também para mim, eu tô rompendo uma barreira. Gosto demais de vocês duas. Sucesso sempre, viu? Obrigada, Pedro. Obrigada para você também. E agradeço também, principalmente a você que está assistindo. Eu ia dizer ouvinte, porque podcast normalmente é ouvinte, mas esse nosso é em vídeo. Então pode ser ouvinte ou pode ser espectador, né? Depende do caso. Eu queria agradecer a você que está assistindo. O fato de você estar aqui assistindo com a gente, isso é muito importante. É um diferencial na sua carreira, com certeza, porque demonstra que você está procurando aprender mais. E não é todo mundo que tem esse interesse, infelizmente. Então, com certeza, isso é um motivo de parabenização e agradecimento, porque é o que vai levar, sem dúvida nenhuma, a sua advocacia ao sucesso. Se você gostou do podcast, comente, curta, compartilhe com os colegas, o pessoal que você acha que pode gostar. E para quem ainda não conhece, não sabe ainda como é nosso esquema, toda semana nós lançamos um episódio novo, com um convidado novo, sobre temas diferentes. Então, também, esse espaço é de vocês também. Sintam-se à vontade para indicar temas, sugestões, opiniões. Toda crítica construtiva é válida. Os enunciados que o Dr. Pedro falou, eu vou colocar todos aqui embaixo no box de informações do YouTube. Vai ter também o nosso e-mail, as nossas redes sociais. Então é isso. Muito obrigada, Rai. Muito obrigada, Pedro. E a você que está assistindo. Obrigada a todos. Eu agradeço. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.